Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos. Uma vez mais aqui estamos com nossa classe para obreiros, para colaboradores, CPOs e para todos aqueles que lhe gusta participar todos os domingos desta classe, onde meditamos em la palavra de Deus, alimentamos nossa fé, alimentamos nosso espírito e uma vez que nosso espírito, nossa fé está alimentada por la palavra de Deus, nossa fé hace la diferença. Nossa vida é diferente porque aqueles que se alimentam da palavra de Deus nunca se encontram debilitados, nunca estão pensando desistir da batalha. Por isso, hoje vamos a finalizar o capítulo 4 da primeira epístola de Pedro. A cada domingo hemos meditado em 5 versículos e hoje vamos finalizar o quarto versículo, lendo então o versículo desde o versículo 16 até o versículo 19 para finalizar o quarto capítulo. Vamos então pedir ao Espírito Santo que tome a direção, que venga dar-nos a direção para que sua vontade prevaleça e nunca nossa vontade. Espírito Santo, em o nome de nosso Senhor Jesus, nós outros, uma vez mais, estamos aqui em uma classe para meditar, Senhor, para alimentar nossa fé, para alimentar nossa alma com Tu palavra, porque quando nos alimentamos de Tu palavra, nunca somos debilitados, mas a cada dia fortalecido. Padre, abra ele entendimento, para que todos possam entender Tu palavra. Abra ele entendimento para que uno não se perda, para que uno não se desvie dele caminho, para que uno não venga a desprezar ele tesouro, ele maior tesouro que és a vida eterna. Espírito Santo, se há alguma pessoa com uma indisposição ou com um mal, se há alguma pessoa com um dolor ou um problema que está intentando levar esta pessoa a perder o foco do altar, que este mal seja arrancado agora e que este problema tenha a solução. Meu Padre, eu determino que esta classe bendecirá a todos. Por favor, conduzca esta classe para que todos recebam a bendição e esta bendição fortaleça a vida espiritual. Amém e graças a Deus. Bueno, vamos finalizar hoje o quarto capítulo da primeira epístola de Pedro. Aí está o tema da classe de hoje. Ele justo vive por la fé. Quem é ele justo? É aquele que obedece a palavra de Deus. A um que criticado, a um que perseguido por obedecer a palavra de Deus, ha sido justo delante de los ojos de Deus, porque Deus hace a diferença entre ele justo e ele perverso, entre aquele que serve e aquele que não serve. E todo aquele que é justo é aquele que vive por la fé, depende da fé, mas uma fé, não uma fé fanática, religiosa, mas uma fé inteligente, porque toda fé inteligente é acompanhada de um equilíbrio. E este equilíbrio mostra que o Espírito Santo está atuando. Aí está o versículo 16 da primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Mire as palavras de Pedro. Pero se alguno sufre como cristiano, que não se avergonhe,
sino que como tal glorifique a Deus. Se uno sofre como cristiano, quantos hão dito, quando eu não servia a Deus, eu não sofria tantas persecuções que eu sofro hoje. Claro, todas as persecuções, elas vêm para que nós veamos esfriar nossa fé. A persecução vem para que uno perda o foco do altar. Mas quando um cristiano, como Pedro disse aí, pero se alguno sofre como cristiano, que não se avergüence, sino como tal glorifique a Deus. Ou seja, esta persecução, este sofrimento, é quando uno toma a decisão de abandonar tudo aquilo que agrada las tinieblas. E por isso sofre las persecuções. Mas que esse sofrimento é um sofrimento que não traz vergonha, mas nos traz felicidade, porque se estamos sendo perseguidos, praticando a vontade de Deus, estamos nele caminho correto. Aí diz a explicação: se alguém sofre por ser de Cristo, por predicar-lhe, por hablar de Ele, por ser como Ele, então que alabe o nome dele Senhor, porque su sofrimento se revelará em glória. Ou seja, se estamos sofrendo porque servimos a Deus, porque predicamos a palavra de Deus, porque andamos com Deus, tudo isso terá uma recompensa em la glória de Deus, porque esta vida não é para sempre, nada é para sempre. La juventude não é para sempre, la saúde não é para sempre, uma posição não é para sempre, tudo passa. E um dia, aqueles que sofrem porque servem a Deus, aqueles que são perseguidos porque servem a Deus, terá sua recompensa, que será a vida eterna. Versículo 17, Pedro seguiu falando, porque é tempo de que ele juízo comece por la casa de Deus. Mire que Pedro estava falando que aqueles que vivem em la casa de Deus têm que ser os primeiros a dar exemplo, têm que ser os primeiros a ser testemunho, a ser testigo de la ressurreição de Jesus, porque também seremos julgados. Aí ele diz: e se começa por nós outros primeiro, qual será o fim de los que não obedecem ao evangelho de Deus? Qual será o fim? Pedro diz: se os terdes estão dentro da casa de Deus, há que ser exemplo, há que ser testemunho de que de verdade servimos a la palavra de Deus, servimos a Deus, porque ele diz: qual será o fim de los que não obedecem ao evangelho de Deus? Se para aqueles que não obedecem, porque muitas vezes há pessoas que não obedecem porque não conhecem a verdade, ou não é assim? Quando eu não conhecia a verdade, eu guardava ódio em meu coração, eu guardava ressentimento mortal, pode dizer assim, mortal em meu coração. Mas quando eu conheci a verdade, eu me percatei que guardar essas coisas em meu coração prejudica solamente a mim. Eu, quando conheci a verdade, eu aprendi a não mais mentir, a não mais fazer coisas que me acordo hoje e que me dá asco, mas hacía por não conhecer a verdade.
e depois que tuve el conhecimento de la verdade, entonces es mi obrigação alejar-me de la inmundicia, alejar-me de lo que pode suciar mi comunhão com Deus, minha intimidade com Deus. Ponga a explicação, vocês tão amáveis. Pois ele juízo eterno se revela primeiro a la família de Deus. Isso é justiça. Nós outros somos os primeiros em experimentar o juízo de Deus sobre nossa vida. Por isso, não devemos temer a lo que nos sucede, sino que entreguemos-nos voluntariamente a esse justo juiz, que nos hace partícipes de la bondade, el amor e ele perdão de Deus, para que em ele juízo sobre aqueles que se rebelam contra a verdade, tenha ao final ele justo pago por suas ações. Ou seja, todo aquele que se rebela contra a verdade, a não querer obedecer a verdade, como digo aí na explicação, tenha ao final justo pago por suas ações. Ou seja, hoje eu já sei o que é certo e o que é errado. Se eu tomo a decisão de fazer o malo, eu estou rebelando-me em contra a verdade. Se eu decido, não, eu vou a entrar neste lodo de pecado, eu vou a fazer isso malo, eu sei o que estou fazendo. Então, minha ação é de rebeldia à palavra de Deus. E não crê você que isso prejudicará minha eternidade, que isso me impedirá de entrar em la eternidade com Cristo? Pensem em tudo isso. Pedro estava abrindo os olhos da igreja, porque quem está firme em la verdade não está com medo dele juízo, não está com medo dele justo juiz, porque sabe que será juzgado e será levado para um lugar de descanso, porque há abraçado, porque há se involucrado e obedecido à la verdade. Que lhe pergunto, é fácil? Não é fácil. Por isso que fomos bautizados com o Espírito Santo, para que ele mesmo seja forte em nossas debilidades, porque todo ser humano tem suas debilidades. E aí, em nossas debilidades, quem atua? Ele Espírito Santo. Quem fortalece-nos? Ele Espírito Santo. Aí está nele versículo 18, Pedro seguiu falando. E se ele justo com dificultar se salva, que será dele impio e dele pecador? Se ele justo com dificultar se salva, que será dele impio e dele pecador? Mire lá a preocupação de Pedro, porque a salvação de aqueles que seguem a Jesus não é com facilidade. Quem digo que é fácil? Quem digo que está obedecendo a palavra de Deus é fácil. É com dificuldade que nós outros conquistamos este maior tesouro que é nossa salvação. Mas ele perguntou, e para os impíos? E para os pecadores? E para aqueles que conhecem a verdade e despreza e desobedece à verdade? Aí diz assim na explicação, notemos que Pedro hace diferença entre ele impio ou incrédulo e ele pecador, que és aquele que desobedece a Deus, porque los nombra à parte. Ambos se encontram lejos de la salvação
oferecida por Deus. Ele uno porque em sua mente ha decidido não crer e confiar em si mesmo. E ele outro porque há um que conhece abertamente, prefere desobedecê-lo. Duas coisas aparentemente diferentes que coincidem em um mesmo fim, ser apartados de Deus. Ou seja, são pessoas que muitas vezes conhecem a verdade e desprezam a verdade. Será que aquele que anda com Deus não sabe que o adultério é pecado? Não sabe que mentir é pecado? Não sabe que a prostituição é pecado? Não sabe que guardar ressentimento, ódio é pecado? Sabe. Mas uno sabendo, despreza. Não quer saber, prefere agradar sua carne. Por isso que a cada dia em que nós outros buscamos o Espírito Santo nos dá força para resistir ao pecado. Porque a maior preocupação, ponga cuidado nisso, obreiros, obreiras, colaboradores, CPOs e todos que estão vendo esta classe, sabe qual é a maior preocupação do inferno? Pode falar assim, do inferno, do diabo? É nossa comunhão, é nossa intimidade com Deus, porque quanto mais intimidade, e repito, com equilíbrio, quanto mais intimidade temos com Deus, mais vencemos as tentações, mais vencemos as dificuldades, mais vencemos as tormentas, lo que venga, fogo e terremoto, lo que venga, nós outros superamos. Quando eu passo por um deserto, aquele deserto me hace mais forte. Ele deserto, lá injustiça, lá as dificuldades, eu busco sacar proveito de aquele momento. Mas quando você não tem o Espírito Santo e toca passar por um deserto, passa por uma injustiça, sofre uma situação delicada, aquela situação saca proveito de você. Mas quando você tem o Espírito Santo, cada luta, cada batalha, cada dificuldade, cada deserto, você saca proveito e você sai mais forte, mais maduro para vencer todas as batalhas. Aí está o versículo 19, para finalizarmos ele capítulo 4. Pedro dijo assim: por conseguinte, los que sofrem conforme a la voluntade de Deus, encomendem suas almas ao fiel Criador, haciendo ele bem. Aí está, por conseguinte, a los que sofrem conforme a la voluntade de Deus, ou seja, sofremos de acordo a la voluntade de Deus. Estou enfrentando uma tormenta, é a vontade de Deus. Deus está permitindo. Estou passando por um deserto, é a vontade de Deus, porque em minha consciência estou tranquilo, que estou agradando a Ele. Aí ele diz: encomende suas almas ao fiel Criador. Ao fiel Criador, haciendo Ele bem. Quando que hacemos Ele bem? Quando miramos todo com bons olhos. Quando miramos para uma situação e hablamos: eu vou a sacar proveito desta situação, eu vou a dar testemunho desta situação. Quem pensa que eu vou a desistir, quem pensa que eu vou a cair no abismo, está equivocado. Eu vou a sair dessa situação mais forte e vou a avergonçar o inferno. Aí diz lá a explicação:
Se quando praticamos ele bem, perecera com as coisas que põe pior, não sale, as dificuldades aumentam. É verdade, muitas vezes começamos a ayunar por um problema, começamos a orar por causa de um problema e aparentemente parece que aquela situação está empeorando, mas não. É ele mal, usando as últimas forças que ele tem para pensarmos que não está valendo a pena orar, que não está valendo a pena ayunar, que não está valendo a pena fazer a vontade de Deus. Ele faz isso, que não pense assim, mas quando você está bem com Deus, você sabe, ele mal está ponendo toda a força que ele tem para que eu venha a desistir. Aí que nós outros ponemos mais força, mais dedicação, mais santificação e Deus nos bendice. Aí diz assim mais a explicação: as dificuldades aumentam, as adversidades igualmente, pero é necessário que aquele que se entrega a Deus reconozca que seu sofrimento tem um propósito, que sua entrega não será em vão e que ele morrer é ganância em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Morrer em Cristo não é perda, é ganância, porque se Ele nos leva, estamos melhor que estar aqui neste mundo. Pense em tudo isso, porque vida de aqueles que seguem a Deus, vida de cristiano é uma luta, mas dia tras dia, que hacemos? A diferença. Hacemos a diferença em uma situação que poderíamos reacionar mal e reacionamos bem. Mostramos a diferença quando todos estão desistindo e permanecemos. Mostramos a diferença quando alguém nos hace mal e em vez de pagar com mal, pagamos com ele bem. Hacemos a diferença quando aquele que nos lastimou, entristeceu, nos traicionou e que nós outros tenemos a oportunidade de pagar com mal, pagamos com ele bem. Essa é a diferença que Deus quer que uno haga. Essa é a diferença que Deus quer que uno manifeste para que ele pueda ser glorificado. Assim terminamos ele 4º capítulo e eu gostaria de avisar a todos que amanhã nós outros vamos seguir falando das qualidades de um discípulo. Já falamos semana passada, hasta viernes, de 5 qualidades. Aí está. A primeira foi dia lunes, não agrada a todos. Quem é discípulo de Jesus, sua disposição não é agradar a todos, e solamente a Deus. Quem é discípulo de Jesus, esta qualidade aí sacrifica. Sua vida é de sacrifício, dia tras dia. Nada pode estar em comunhão com Deus se não vive em sacrifício diário. Dia miércoles eu falei sobre a renúncia. Quem é discípulo de Jesus está sempre renunciando sua própria vontade para que manifeste a vontade de Deus. Dia jueves, nós outros mostramos que um discípulo, ele é um exemplo. Todo aquele que é um discípulo é visto como um bom exemplo, não um malo exemplo. Se sou discípulo de Jesus, eu sou um exemplo na igreja, em casa, no trabalho, aonde vou, eu sou uma referência
de um bom exemplo que eu sirvo a Jesus. E viernes hablamos que todos os discípulos têm uma missão. Deus me chamou com um propósito. Deus lhe chamou com um propósito. E para que este propósito se realize, nós outros temos que estar à disposição, não como senhores, e sim como servos. Os discípulos de Jesus são servos. Servos que querem mostrar a diferença, não para dizer, sou melhor que você, não, mas para glorificar a nosso Deus, para enaltecer nosso Deus, aonde vamos, hacemos a diferença. É só você mirar a Bíblia. E nele passado, os verdadeiros discípulos de Jesus, aonde iam, eles haciam a diferença. Se estavam nele deserto, hacia a diferença. Se estavam nele campo, hacia a diferença. Se estavam em la cidade, haciam a diferença. Quem é discípulo de Jesus, quem obedece porque conhece a verdade, hace a diferença para que nosso Deus seja glorificado. Amanhã eu vou estar falando de la sexta qualidade de um discípulo. São 10, porque cada dia estou falando de uma, aí está, qualidades de um discípulo. Cada dia são 10 qualidades e cada dia estou falando de uma. É bueno que você passe a voz para que todos possam participar dele programa Obreiros em Foco, 9 da noite aqui de Equador, por Facebook Obreiros Equador e por YouTube Obreiros Equador Universal. É uma bendição para fortalecer a vida espiritual de todos os discípulos. E para avisar a todos, não vá se olvidar que dia 18 nós outros vamos ter a 7ª e última reunião de los discípulos, às 4:30 da tarde. Será dia 18, às 4:30 da tarde, a última reunião de los discípulos de este ano. E eu tenho a certeza que Deus bendecirá, que Deus fortalecerá a todos os discípulos e que todos vão se preparando, que este dia 11, sábado, nós outros vamos a começar em todo o mundo o ayuno de Daniel, del dia 11 de dezembro hasta el dia 31 de dezembro. Nós outros vamos começar dia 11 e vamos quedar 21 dias alejado de tudo que pueda comprometer nossa vida espiritual. Em la verdade, o ayuno de Daniel é um mantenimento. Uma casa, de tempo em tempo, necessita de um mantenimento, como um auto, como uma máquina necessita de um mantenimento. E nós outros somos uma casa espiritual. E esta casa necessita de mantenimento. E este ayuno de Daniel será para um mantenimento espiritual, para sacar qualquer coisa que esteja impedindo a morada de Deus. E será muito forte. Quem já tem o Espírito Santo será avivado. Quem não tem, receberá uma vez que você se entregue 100% neste ayuno de Daniel. A diferença com segurança acontecerá. Que Deus me los bendiga a todos. Vamos fazer uma oração para agradecer a Deus por esta classe, uma classe mais que bendice a todos os discípulos. Vamos fazer a oração. Mi Deus e mi Padre, eu lhe agradeço por uma classe mais. Eu lhe pido que Ele, Senhor, fortaleça a todos os discípulos.
Que todos os obreiros permaneçam firmes hasta a muerte. Que todos os colaboradores eles sejam aprovados para ser graduados a obreiros. E que todos os CPOs sejam aprovados para ser novos colaboradores. Ó Espírito Santo, levanta novos discípulos, levanta pessoas nascidas del água e del Espírito Santo, pessoas que sua vieja natureza morreu, pessoas que estão dispostas a obedecer, a ser servo a todo momento e a todo instante. Espírito Santo, guarda toda esta gente, que esta palavra seja uma semilla que venga a generar muitos frutos, frutos buenos, frutos que muestre que nosso Deus é uma semilla incorruptível, é uma semilla limpia, é uma semilla buena adentro de nós outros. Mi Padre, agradeço a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Terminando aqui a classe, eu vou enviar o estudo para que você pueda ler com mais atenção. Que Deus bendiga a todos ustedes e hasta amanhã em nosso programa Obreiros em Foco.